dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem da parte do nosso bondoso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja de forma abundante em nossas vidas, nos fazendo prosperar em todos os âmbitos da nossa vida, mas sobretudo espiritualmente. Amados, chegamos hoje à sexta-feira, o último dia da nossa lição, da lição desta semana. Amanhã estaremos fazendo a recapitulação de toda a lição desta semana. Então, vamos hoje às últimas duas perguntas desta lição, que nós estudamos a semana, falando sobre a justificação em Cristo. Que coisa linda, né? Pois bem, ontem, na quinta-feira, nós vimos aqui dois versos assim muito impactantes, né? Os versos de Romanos 5,15 e Romanos 5,16. Em um deles, Paulo diz claramente que não tem como comparar a dádiva de Deus através de Cristo, né? Ele chama disso de graça, né? A dádiva, a grande dádiva, né? A grande doação de Deus, o grande presente, o grande favor, né? A grande doação que Deus dá para a humanidade é incomparavelmente superior à transgressão. Ele diz ainda que a transgressão ela é tão pequena que ela atingiu dois homens. O homem, né? O homem como uma só carne, Adão e Eva, né? Atingiu o homem, um homem, né? Mas ele diz aqui, Paulo, no raciocínio assim impressionante, diz que a dádiva não. A dádiva atingiu a todos. Olha só. E aqueles que aceitaram essa graça, elas serão efetivamente salvos por ela. Que coisa linda, não é? E vimos também no verso 16, quando Paulo, ainda falando sobre a dádiva de Deus, ele diz que a transgressão, o pecado, a morte, ela atingiu apenas um homem, né? Adão e sua esposa, a Eva. Mas a dádiva, dado pela graça, né? Dado, né, de graça através de Jesus Cristo, ela decorreu de muitas transgressões. Então, o pecado, ele é tão pequeno que ele focou apenas num ser humano. Ele não quis, né? Ele não esperou que o pecado, o diabo, ele não esperou que a Terra tivesse 8 bilhões de pessoas para poder implantar o pecado, não. Ele atingiu um, e Deus é o contrário. Quando a Terra estava superpopulosa, Deus apresentou a graça. E olha que raciocínio, né? Como é impressionante o homem de Deus, como ele pensa, né? Assim pensou, o Espírito de Deus fez o apóstolo Paulo entender essa beleza. E hoje, na pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que antagonismo existe entre Adão e Jesus, nosso Salvador? Ao mesmo tempo que Paulo diz que Adão é um tipo de Cristo, inclusive na tipologia, nós também podemos encontrar o antagonismo na tipologia. Quando alguém é igual ao outro, inversamente proporcional. Existe essa questão também. Então, que antagonismo existe entre Adão e Jesus, nosso Salvador? Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio desse que transgrediu sozinho, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, ou em sua vida, né, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então veja que a Bíblia aqui é muito clara, né? A transgressão veio por meio de um só homem, um ser humano chamado Adão, né? E essa transgressão, como diz aqui o apóstolo Paulo, ela passou através dele, ou ele passou hereditariamente para os seus filhos, netos, para toda a sua descendência até os dias de hoje. Essa é a transgressão que reinou hoje, reina no planeta através de Adão, né? Agora, muito maior do que a transgressão, que Paulo está querendo dizer,
é o poder, é a abrangência da graça, né? Porque ele usa o termo aqui que a graça de Deus para o ser humano é uma imensa provisão, né? Provisão. Vamos dar um exemplo aqui. Você está com fome, você sonha em ter 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e para fazer o seu almoço, para dar de comer à sua família. Mas aí chega um caminhão, uma carreta, com todo tipo de suprimento para lhe manter pelos próximos 10 anos, né? Isso parece uma eternidade, não é mesmo? Para quem não tinha nada o que comer, isso é uma provisão imensa. É a mesma coisa a gente analisar a relação do pecado que entrou através de Adão e a graça de Deus que nos veio através de Cristo. O pecado de Adão é a fome, é a incerteza, é desejar apenas 1 quilo de arroz e feijão. E a imensa provisão de Deus que vem através da graça é essas carretas aí repletas de mantimento, né? Que vai garantir a pessoa aí os próximos, até o dia da sua morte, comida à vontade, né? Essa é a provisão. E aí, por isso que, diante dessa provisão, Paulo vai dizer que a justiça passa a reinar ainda na vida do homem aqui em vida, por meio de um único homem. Então veja que Deus só poderia entregar a graça à raça humana por meio de um homem, Jesus Cristo, não é por meio de um Deus, como muitos equivocados cristãos têm pregado e ensinado essa mentira para muita gente, né? Sem haver nenhum verso bíblico em toda a palavra de Deus que diga que Deus, né, que Deus tinha que morrer um Deus para salvar a humanidade. Aqui sempre vai dizer, Paulo vai escrever mais de uma dezena de vezes, por meio de um homem. O livro de Atos vai escrever 4, 5 vezes, por meio de um homem. João vai dizer outras vezes, por meio do homem, o tempo todo, né? Mas, infelizmente, devido a uma cegueira religiosa, na Idade Média, alteraram essa beleza, essa grande mensagem, né, revelando o caráter de Deus, o sacrifício de Deus, revelando o caráter de Cristo, o tamanho do sacrifício que eles dois, pai e filho, fizeram pela raça humana, né? E muita gente, sem nem perceber, sem espírito de discernimento, não consegue entender o que Paulo está dizendo aqui. O texto é claro, por meio de um único homem. Ele não está dizendo aqui por meio de um único Deus, ele não está dizendo aqui por meio de um único ser híbrido, que é metade homem, metade Deus, como ensina, né? uma filosofia, uma tese mais moderna, completamente contrário ao que ensina as Escrituras Sagradas. Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta, né? A pergunta 12, que nos traz aqui mais um importante questionamento, que diz assim: a possibilidade de justificação era apenas para os judeus? Já que Paulo está escrevendo aqui esta carta aos romanos, aos cristãos romanos, né, que obviamente viviam em Roma, sob o domínio direto, né, na capital do Império Romano. Então, Paulo escrevendo aqui para esses cristãos, no livro de Romanos, né, a carta aos Romanos, essa justificação que ele está falando, essa graça dada através de Cristo para a raça humana. Foi só para os romanos? Jesus veio livrar do pecado, da morte, implantado por Adão, através de Adão neste mundo, implantado pelo diabo através de Adão, né? A graça é implantada por Deus através de Cristo. Graça, justiça, né? A gente não pode falar de graça sem a justificação pela fé. Portanto, Romanos 5,18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Olha, veja como o princípio da justiça, estabelecido desde os primórdios, né, os primórdios da palavra de Deus,
quando o Senhor mandou Moisés escrever assim: Moisés, a regra para esse povo bruto e ignorante que está escravizado aí no Egito, que vai ser levado ao deserto, um povo de dura cerviz, como diz o próprio Senhor diz, né? Um povo de dura cerviz, um povo tão machucado, um povo que usava mais só a força da carne, e o cérebro parece que não funcionava, né? Tinha dificuldade de ver as coisas, de meditar como Davi fazia, né? Dia e noite meditando na palavra de Deus, por isso que ele era um ser diferenciado, né? Porque era espiritual. E aquele povo era terrível, né? Um povo duro de entendimento, o Senhor vai dizer isso várias vezes, duro de entendimento, né? Um povo assim, muito machucado pela labuta diária, agia por reflexo, tinha preguiça de pensar, né? O diabo, pela dureza da servidão, tentando cegar o raciocínio das pessoas, né? Até hoje é assim. E então, o que acontece naquele cenário lá, né? Naquele cenário, o Senhor precisava tirar aquele povo dali, do Egito, lançá-lo lá no deserto para ensiná-los, né, a entender, a olhar as coisas de Deus com o espírito, como o culto racional que Paulo vai dizer aqui no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, quando ele vai dizer, olha, o que Deus quer é que vocês sejam seres racionais, não sejam religiosos cegos, que fica repetindo reza de líder religioso, sejam racionais o tempo todo, né? Eu só me agrado do culto racional. Paulo apresenta essas condições, né? Então, a justificação, ela não pode ser só para o judeu. Por que não pode ser só para o judeu? Porque o texto aqui, né, de que Paulo está trazendo aqui, diz que o pecado de Adão, ele não atingiu só a tribo, o pecado ficou guardado, aí quando Jacó nasceu, ou melhor, quando os 12 filhos de Jacó nasceram, em especial Judá, que é o pai dos judeus, nasceram, então o pecado começou a reinar só ali. Não, não é. Porque o problema da terra não está ligado aos judeus, ao povo de Israel. O pecado não atingiu os judeus, o pecado atingiu a raça humana como um todo. Então, se o pecado atingiu todos os seres humanos, a graça, ela não pode ser, por isso que ele está dizendo, a graça é muito maior, porque ela não é restritiva. E quando o judeu, né, se posicionava como sendo uma raça superior, uma raça privilegiada diante de Deus, que Deus fazia acepção de pessoas e tinha uma querência, tinha uma quedazinha, tinha um amor especial pelo povo judeu no cenário de justificação, no cenário de graça, quando o Senhor quer... Né? E até porque isso é uma mentira muito grande, que desde o Antigo Testamento o Senhor olhou muitas vezes para pessoas pagãs, né? Que eram inimigas de Israel, o Senhor os curou, o Senhor os abençoou, o Senhor usou muita gente de fora para ensinar o povo de Israel, né? E daí por diante, né? Citar 2 exemplos aqui, Naamã foi um deles, recebeu uma bênção que em Israel ninguém recebeu uma bênção daquela, né? Daquela forma, daquela espécie, com aquele nível de milagre maravilhoso, como também usou um pagão chamado Ciro, de uma nação pagã, e ainda chamou ele de meu ungido, olha só. Pois bem, então essa é a beleza. Então a graça de Deus, ela é abrangente. E aí ela não admite, as pessoas negam a graça de Deus quando elas dizem assim. Elas negam o poder de Deus através da graça quando pensam assim, ó, a minha igreja é a igreja verdadeira. Eu não gosto das outras, porque as outras não prestam. Porque só quem presta é a minha igreja é verdadeira. Se a minha igreja é a igreja verdadeira, todas as pessoas precisam sair das suas igrejas e entrar na minha. Elas precisam negar, né, a placa lá da instituição dela, se batizar na minha igreja, por um pastor da minha igreja, porque o pastor da minha igreja, ele é um homem à prova de pecado, ele é um homem ungido pelo Espírito Santo, ele não adultera, ele não rouba, ele não peca, a minha igreja é superior. Então ele tem que ser batizado por um desses pastores
para que realmente ela tenha acesso aos céus. Vocês já pensaram no que eu estou dizendo? Isso aqui que eu estou falando é um absurdo muito grande, né? Mas tem gente acreditando nisso, não com essas palavras, porque não param para pensar. Porque se parasse para pensar, é exatamente como eu estou dizendo. Lá no íntimo, as pessoas estão procedendo de forma menos violenta do que eu estou falando aqui, mas essas pessoas pensam exatamente assim. Muitas igrejas, muitas seitas, né, radicais, elas pensam assim. Quando o tempo todo Jesus e os seus apóstolos ensinaram o contrário. A salvação é para todos. Quem tem fé, reconhece Jesus como Filho de Deus, quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia diz que esse será salvo. Né? Então, é muito importante confessarmos com o coração, confessarmos com consciência e com razão, pelo que está escrito na palavra de Deus, não pelo que está sendo repetido aí na tradição religiosa, porque a tradição tem muito erro. As conversas de púlpito, as pregações, principalmente os pastores modernos, né, que não pregam a Bíblia, né? É fácil você pegar um sermão de um pastor do YouTube e reprovar metade do que ele está dizendo, sem base bíblica. É terrível, né? Porque o vírus da tradição tomou conta do coração desse povo todo. Portanto, Paulo, né, deixando claro lá que os judeus religiosos de antigamente, como os religiosos cristãos de hoje, precisam entender isso. Que a graça ela é abrangente para todos. Então, não se sinta superior, não crie no seu coração uma inveja, um bairrismo, porque já imaginou você ser salvo e lá, e na salvação, quando você adentrar os portais da eternidade, aí encontrar aquela pessoa que você odiava lá daquela outra igreja lá, que você não ia com a cara dele, com aquela pessoa que até pregava uma coisa errada porque não entendia, né, e tal, não tinha chegado à luz do conhecimento da verdade ainda. Como é que você vai lidar com essa pessoa que você alimentou um ódio aqui na Terra, uma divisão, criou um muro de separação entre você e aquela pessoa, né? Ou aquele movimento, que está intrinsecamente ligado à pessoa. Então, é muito importante que nós, com esse espírito do que Paulo está dizendo aqui, entendamos a abrangência do amor de Deus, que ele chama isso de graça, né? De graça porque no sentido de que nós não tínhamos como conseguir pelas próprias forças, pelos próprios méritos, né? Com a própria inteligência, não tínhamos condições para isso. Mas ele, por amor, nos concedeu tamanha dádiva.